A paz do Senhor Jesus. Bom dia, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus abençoe a sua família, que onde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, te guardando e te livrando de todos os perigos escondidos no caminho. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que não agradam a Deus, que tem entristecido muito o coração de Deus. E eu tenho sido um pouco relutante em pregar sobre isso aqui no canal, mas o Senhor tem falado muito forte comigo, então eu preciso obedecer ao Senhor, né? E eu tenho que falar, e vou falar baseado na palavra de Deus, para que não venham dizer que eu estou me tornando uma religiosa, que agora eu quero ser santa demais. Não é nada disso. Então nós vamos falar hoje sobre 3 coisas que têm desagradado a Deus. Primeira coisa, futebol, maquiagens e vestimentas que não agradam ao Senhor. Hoje o Senhor me fez acordar e ver muitas coisas nas redes sociais e o Senhor disse: filha, você tem que falar, porque isso não tem agradado a mim. E um dia você já foi assim, e eu te libertei de tudo isso, para que você viesse ajudar outras pessoas também. Então eu vou começar falando pelo futebol. Deus não está nisso. Deus não se agrada disso. Deus não divide a glória dele com ninguém. E infelizmente muitos homens e mulheres se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que servem a Deus, que pregam a palavra de Deus, e estão se encurvando para este tipo de idolatria e adoração a Satanás, porque Deus não se agrada disso. Futebol já diz algo fútil, futilidade. Então isso não vem do Senhor. E antes que você diga, você não torce pelo seu país, eu quero sim ver o meu país crescer, mas eu oro pela nação brasileira. Seleção é diferente de nação. Não confundam uma palavra com a outra. E o que eu vejo, que o Senhor me mostrou? Pessoas se misturando com o profano. Não se serve a 2 senhores. Não se pode estar em 2 lugares. Há pessoas que se intitulam homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus, que pregam arrependimento e salvação, em bares, assistindo futebol. Tá errado. Gente, o que tem num bar? Eu já fui mundana. Eu já estive lá no mundo. Eu sei como é que é no bar. O que tem no bar? Bebida, cigarro, prostituição, traição. É isso que acontece num bar. Aí a pessoa não vai lá para pregar arrependimento, mas vai para se misturar. Tá errado. Me perdoem dizer, mas está errado. Eu sei que com certeza muita gente aqui vai me criticar por este vídeo, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em alertar o povo de Deus. Abram os olhos. Deus não está nisso. Aí um monte de pombagira ficou no bar, Zé Pilintra, tudo lá cheio de demônio. Aí se a pessoa fosse lá para evangelizar, para falar de Jesus, mas não, se assentou na roda dos escarnecedores. Cuidado onde você vai, onde você pisa. Aqui na palavra, no livro de Josué, capítulo 22, versículo 5. Então, somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor, vosso Deus,
e andei em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos. E vós achegueis a ele e sirva com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, olha os caminhos que essas pessoas estão trilhando. E estão levando multidões que o seguem ao caminho da perdição. Porque Deus não está nisso. Então, abram os olhos, povo de Deus. Abram os olhos. Não venham com essa que não tem nada demais. Nós somos um povo separado, um povo escolhido por Deus. Deus já nos tirou disso. Deus já nos libertou disso. Aí, a pessoa está voltando pro Egito. Olha, até um tempo atrás eu ainda usava camiseta de futebol. Porque eu achava que não tinha nada a ver. Até que um dia eu fui bem faceirinho com a minha camiseta para trabalhar, que tava um calorão de manhã. Quando foi de noite, deu um frio. E eu disse, Senhor, tem de misericórdia, não trouxe nenhum casaco. E Deus falou na hora comigo, isso é para você aprender que agora você não serve mais ao mundo, você serve a mim. E desde aquele dia eu entendi que aquilo ali não agradava ao Senhor. Que Deus não estava naquilo ali. Segunda coisa, vamos falar. Deus também não se agrada. Maquiagens, vestimentas ousadas, sensuais. Deus não está nisso também. Mostro para vocês na palavra de Deus que Deus não está nisso. Assim como Deus falou comigo. Deus me libertou e da mesma forma eu espero que hoje haja libertação para muitas vidas aqui neste canal. Amém? Então vamos falar sobre maquiagens. Quando Deus me libertou das maquiagens, Deus falou comigo na palavra. Porque Deus já tinha usado várias pessoas para falar comigo e eu ignorava. Né? Mais uma vez volto a dizer, o crente não tem nada a ver. Né? Tem até um corinho de fogo que diz, né? Não tem nada a ver. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E faz mesmo. Porque a gente sofre, a gente passa tanta luta, tanta afronta e acha que tudo é Satanás. E às vezes é Deus permitindo para que a gente venha entender o nosso chamado, venha entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nem tudo é o diabo. Tem coisas que Deus permite, sim, que Deus nos aperta o cinto para a gente entender que não é da forma que a gente quer viver, mas sim da forma que Deus nos chamou para viver. Então, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, o Senhor fala: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que é um rosto descoberto? Um rosto sem maquiagens. Quando nós passamos lá a nossa base, o nosso blush, né? O corretivo, nós estamos cobrindo o nosso rosto. Nós estamos gerando uma imagem que não é nossa, que é falsa. Então ali nós estamos encobrindo a nossa verdadeira imagem e semelhança, que é o que Deus nos criou, a imagem e semelhança do Senhor. Por isso Deus também não se agrada disso. E foi muito difícil para mim me libertar das maquiagens. Como eu falo, no início dos vídeos aqui no canal, eu ainda me maquiava. Só que chegou um tempo que eu comecei a me sentir feia com maquiagem. Por quê? Porque o Senhor estava fazendo uma verdadeira libertação.
Ali estava havendo uma verdadeira libertação. Quem gosta de maquiagens? Pombagira. Quem eu mais manifestava dentro da igreja? Pombagira. Legiões de Pombagira. E vou mais além neste vídeo. Você que é pai, você que é mãe, muito cuidado com seus filhos pequenos. Porque tenho visto e já cometi esse erro também na minha casa, de maquiar as crianças. Existe uma legião de pombagiras chamada Pombagira Mirim. Então ela já vem tirando a inocência das crianças. Por que você ouve vídeos de pessoas falando que tem crianças no inferno? Por causa desses erros cometidos. Porque elas já estão crescendo no engano, na mentira. Então, muito cuidado para que Satanás não toque na inocência dos seus filhos. Através desses exemplos, porque o Senhor falou muito comigo. Porque eu queria falar para minha filha sobre vaidade, mas eu não estava liberta das vaidades. Então, como que eu vou dizer para minha filha que isso é pecado, que isso é de Satanás, se eu estou cometendo aquele erro? Então, muito cuidado. Você que é mãe, que tem filha menina, abra os seus olhos. Sabe o que o Senhor fez eu fazer com as minhas maquiagens? Jogar fora. Maquiagens caras, de marca. Inclusive uma eu não tinha nem usado. E o Senhor disse, joga fora. Você acha que não doeu? Doeu. Para comprar ali foi um dinheiro suado. Mas eu tive que obedecer a Deus. E jogar tudo fora. Aí eu passei um dia, passei 2, passei 3. Olhava para aquele estojo e o Senhor dizendo, joga fora. Joga fora. Te mandei jogar fora. Outra coisa que o Senhor me fez lembrar aqui. Salto alto. Tinha saltos. Teve um sapato que eu usei uma única vez. E o Senhor me mandou jogar fora. Não era nem para dar para ninguém. Era para jogar fora. Que nós já vamos falar sobre as vaidades das vestes. É outra coisa que muita gente acha que não tem nada a ver. E eu digo que o Senhor me mostrou em sonho. Tem sim. Que dá nesse mesmo livro de 2 Coríntios, mas está lá no capítulo 5. Amém? E aí o Senhor me falou sobre as vestes. E foi outra parte que me quebrou no meio. Porque por muitos anos ninguém havia conversado comigo sobre isso. Por isso que eu falo da importância de quando a gente chega na igreja, a gente ser acolhido, ser orientado. Porque muitas vezes nós cometemos erros porque nós não tivemos uma orientação. E às vezes as pessoas dizem, ai, porque o Espírito Santo fala, tudo ele nos ensina. Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos aprender com os mais velhos. Então, é necessário sim esse aprendizado. É necessário sim, homens e mulheres de Deus, orientar sim sobre esse tipo de atitude, baseados, claro, na palavra de Deus, não no seu querer, nos seus pensamentos, nos seus posicionamentos. Mas é preciso sim, porque há multidões de pessoas dentro da igreja indo para o inferno, porque não houve uma verdadeira libertação. E o Senhor falou ontem comigo na palavra, mais uma vez, te pus por atalaia. Se você falar e eles não te ouvir, você fez a sua parte, não será cobrado de você.
Mas se você não falar e eles forem para o inferno, será cobrado de você. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eu carrego. Então, vamos falar das vestes. Primeiro eu quero ler a palavra e depois eu vou contar para vocês o sonho que o Senhor me deu sobre as vestes. No mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o Senhor fala: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém? Então, se nós desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor, nós temos que nos vestir com decência, com sabedoria, com discernimento. Não só com as vestes espirituais, como muitos têm usado essa desculpa para continuarem nas carnalidades, no pecado, nas luxúrias. E o Senhor não se agrada disso, o Senhor não está nisso. Então, abra os seus olhos. Se você aceitou a Jesus, se você quer servir a Jesus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser usado por Deus, aprenda a ser separado do mundo e das coisas do mundo. Porque a palavra diz: nós estamos neste mundo, mas o mundo não está mais em nós. Então, mais uma vez, por muito tempo eu fiz a vontade do mundo. Andei nas minhas carnalidades, nas paixões da carne, nas vestimentas da carne. Porque eu achava que não tinha nada a ver, que Deus conhecia meu coração. Essa é a maior desculpa que Satanás coloca no nosso pensamento. Mas saiba que Deus não está nisso também. Então, alguns meses atrás, o Senhor me deu um sonho com calças jeans, que a maioria gosta. E eu também ainda tinha algumas no meu guarda-roupa. E aí o Senhor me deu um sonho, aonde eu usava uma calça jeans manchada, e também um rapaz usava a mesma calça jeans, o mesmo modelo. Tá? Bem justa, bem. E aí, o Senhor me levou para outro lugar, para uma avenida. Neste sonho, o Senhor me arrebatou em sonho e me levou daquele ambiente, daquele quarto, aonde o homem e a mulher estavam se vestindo iguais. O Senhor me levou para uma avenida. E nessa avenida, eu vi o arrebatamento da igreja. Da minha direita, eu vi as pessoas subindo com vestes alvas. Todas indo, subindo, sendo elevadas ao céu. Na minha esquerda, eu via homens e mulheres vestidos de preto, de calça jeans. E homens e mulheres que se diziam adoradores, inclusive eu, meu esposo, algumas pessoas da minha família, da família dele. Então aquelas pessoas viam à direita as pessoas sendo arrebatadas e nós ficávamos, nós não íamos.
Então todo mundo começava a adorar o Senhor, nós cantávamos louvores, nós orávamos e nada. Nós ficávamos. E aí então, o Senhor me fez ir para um lugar onde havia pessoas importantes, como se fosse a prefeitura da cidade. Homens engravatados, de terno, de gravata, pessoas importantes. E elas também ficavam. E então eu lembro que eu falei assim, o ranger de dentes vai começar. E nisso eu acordei. E eu falei pro meu esposo. Eu disse, eu tive um sonho com arrebatamento. Deus tá mandando mudar as minhas vestes. Se a gente não mudar, a gente vai ficar. E detalhe, alguns dias antes, uma pessoa veio falar comigo e ela disse assim, Ana, Deus não vai nos levar para o inferno por causa das nossas vestes. E aquilo me bateu assim de uma forma no espírito. E eu fiquei com aquela frase na minha cabeça. E ali eu comecei a orar ao Senhor. Então o Senhor me deu esse sonho. Então, mude seu modo de se vestir. Porque você pode estar com sua vida predestinada ao inferno. Ou ao Jesus vir buscar a igreja e você ficar. E ainda levar multidões de pessoas a ficar com você. Porque você está induzindo outras pessoas a cometer o mesmo erro que você está cometendo. Então abra seus olhos. Desperta tu que dormes. Ore ao Senhor. Peça sabedoria, discernimento daquilo que agrada e aquilo que não agrada. É o que eu posso dizer para vocês. E para encerrar este vídeo, eu quero passar uma passagem que está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, onde diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Então, se nós não fomos consumidos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs da nossa vida. Agora, não espere a mão de Deus pesar sobre a sua vida para que você venha se consertar com Deus. Para que você venha viver uma vida de santidade ao Senhor, de obediência ao Senhor, de renúncia ao Senhor. Renuncie às paixões, às vaidades, às carnalidades. Se você quer ter vida com Deus, comunhão com Deus, autoridade, você vai ter que renunciar às velhas paixões. Quando Deus me falou que eu iria pregar sobre arrependimento, que eu iria chamar as pessoas para aceitar Jesus, você acha que eu não fiquei com medo, não? Porque na época eu não era nem obreira quando Deus falou que eu ia pregar sobre isso. E eu disse, mas como, Senhor, que eu vou fazer isso? E aí o Senhor falou que comigo seria diferente. Eu ia começar por aqui, para depois ir para os altares. Ia ser o inverso. Porque Deus, ele tem esse poder de fazer da forma que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. E aí você se pergunta, Ana, por que você nunca pregou sobre isso antes? Porque ainda não era o momento. Porque eu ainda precisava me libertar primeiro, para depois vir passar para vocês. Então eu espero ter ajudado a muitos, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, que vocês venham meditar sobre cada passagem, que vocês venham orar ao Senhor e pedir ao Senhor. Se tudo que a Ana está falando, Senhor, vem do Senhor, que o Senhor fale comigo. Assim como eu fiz quando eu ouvi. Eu fui pedir ao Senhor e disse, Senhor, se tudo isso vem do Senhor, fala comigo na tua palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. Então o Senhor confirmou palavra por palavra
E ali o Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Então, este é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser e permitir.